Tempo de adoração e louvor, um tempo reservado ao Deus Altíssimo. Tempo de adoração e louvor. Um caminho a seguir, sentimento novo para mim. Boa tarde, gente amiga. Boa tarde, irmãos de toda a região. Está começando o programa Tempo de Adoração e Louvor, um tempo reservado ao nosso Deus Altíssimo. E hoje nossa companhia aqui, o nosso irmão Francélio, trazendo aqui a alegria da sua companhia. Também o nosso irmão Júlio, ali da Igreja Batista. E no telefone, ela que tem sempre nos ajudado aqui, a Isabela, Então ligue aqui pra gente, já comece a ligar o nosso telefone, os canais de telefone já estão abertos para você ligar e fazer o seu pedido musical. Oferecer para aquela pessoa que você gosta, oferecer para o seu amigo, para sua mãe, tá bom? O programa está no ar, o programa está repleto de músicas boas hoje, uma ótima seleção para você que curte uma boa música. E o nosso abraço já vai para as pessoas que estão nos ouvindo aí da zona rural, os irmãos aí das congregações. Com seu secreto bater de asa, que trazem boas novas aos ouvidos dos sensíveis de coração. Aos ouvidos dos sensíveis de coração, esse é o programa que nós levamos para você. Uma boa música, música de qualidade que vai elevar a sua alma até os céus. Já o nosso abraço aí para os irmãos aí de Condado. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então tá bom, todo mundo ligadinho aqui no nosso programa. Programa não, né? Nossa aula agora, Espero que todos estejam bem. E vamos começar mais uma aula hoje. Bom, dando continuidade ao nosso assunto sobre TV e rádio, eu preparei essa aula hoje para a gente pensar um pouquinho, estudar um pouquinho sobre rádio, Então, para começar, eu gostaria de contar para vocês a experiência que eu tive com rádio, e quando eu estava preparando essa aula, foi bem interessante porque eu revivi tudo que eu vou falar agora, Vocês não sabem disso, mas eu apresentava um programa lá na minha cidade, na minha adolescência, e o nome do programa era, na verdade era o seguinte, esse programa era uma rádio FM, e todas as igrejas, as 4 igrejas da cidade, tinham o seu dia de fazer o programa, O nosso era na segunda-feira, e o nome do programa era Tempo de Adoração e Louvor. Então tinha uma vinheta mais ou menos como essa que eu fiz aqui, improvisado, porque na verdade tinha uma vinheta com um locutor, a música legal, Eu só coloquei essas 2 músicas porque quando era o nosso dia, era com essas 2 músicas, que a gente começava e a gente encerrava. E assim, um tempo muito legal, Então eu revivi assim essa época. Eu que sou apaixonado por rádio, acho que desde a passagem de pré-adolescência para adolescência, eu sempre fui apaixonado por rádio, e foi uma experiência muito legal mesmo. Então eu sempre fui apaixonado por rádio. Até minha esposa fala que eu tinha o costume de dormir com o radinho ligado aqui no meu ouvido. Minha esposa fala que é mania de velho, Isso é mania de velho, ficar dormindo com o rádio no ouvido. Inclusive eu trouxe até aqui 2 dos que eu tenho até hoje ainda, para vocês verem que realmente estou apaixonado por rádio. Esse aqui pertenceu ao meu sogro, Há 4 anos mais ou menos ele faleceu, e esse ficou, mas funciona perfeitamente, Entendeu? Esse aqui, eu tenho vários rádios pequenininhos. Tem esse outro aqui que eu trouxe também. Esse aqui é um especial, Ele tem fone, entrada. Deixa eu ver se aqui tem. Eles têm entrada para fone de ouvido aqui. Não sei se dá para ver aí, mas ele tem. E esse aqui também tem. Só que ele tem uma curiosidade.
Quem me deu esse aqui foi uma tia da minha esposa. Olha que legal. Enquanto que esse aqui, a pilha dele você abre aqui, né? Para colocar a pilha. Esse aqui tem uma curiosidade. Eu até sofri pra caramba para descobrir. E foi por acaso que eu descobri. Né? Um rádio sem fio, não tem entrada para nada, para você ligar uma tomada, nada. E ele é o seguinte, olha que legal. Ó, a pilha dele é dentro dele aqui, ó. Tá aqui, ó. Né? São duas pilhas, eu nem sei se funciona mais. Se sempre fosse trocar a pilha, seria que abrir e trocar essa pilha dele, né? Isso aqui é dois dos que eu tenho, mas eu deveria ter mais uns 3 em casa, eu acho. Né? Inclusive, uma vez eu saí daqui para ir para o centro de São Paulo para comprar um rádio que eu queria muito, que era um rádio que chamava de 6 faixas, né? E eu não consegui. E uma vez conversando com um amigo meu também, que era da minha cidade, mas que mora em Guarulhos, ele é técnico eletrônico, ele falou que tinha um rádio lá desse aí, né? Ele é muito antigo, e era um rádio muito bom, ele pegava estações até de outros países, era AM, né? E aí eu consegui com ele esse rádio, e muito velhinho, ele me doou, e um dia caiu e quebrou. Por isso que eu resolvi trazer essa aula para vocês, que eu acho que vocês também curtem rádio, né? Pelo menos os pais. Mas antes de a gente começar mais um pouco, eu quero que vocês vejam esse documentário aqui, que a gente vai passar agora, curtinho. Eu quero que você preste bastante atenção, depois a gente dá uma conversada sobre ele, tá bom? Vamos, deixa eu colocar ele aqui. Bom, é bem legal, né? Como eu estava falando, eu já vivi dentro de emissoras de rádio e às vezes ajudava também lá nos controles, lá, né? Uma coisa bem complexa, aquelas mesas, e olha que era coisa bem lá de trás, né? E assim, mexe muito comigo essa questão do rádio. E às vezes você vê um aparelho tão pequenininho, né? Simples, uma pilha, uma antena, pronto. É o suficiente para se ter uma programação. Porém, vocês viram agora, vocês agora sabem, né, se vocês não sabiam, o que tem por trás dos bastidores do rádio. Vários técnicos, cada um na sua área, computadores naquela época que a gente fazia rádio, já existia o computador, mas não com a modernidade que se tem hoje. As ligações eram feitas para telefone fixos, né? Não existia celular, era para feito telefone fixo, e também o pessoal escrevia, mandava bilhetinho, carta pelo correio e direcionado a um tal programa e a um tal apresentador. Mas o fantástico de se ver nisso é que a visão que temos é que é muito simples, parece ter uma pessoa por trás da programação e uma música sendo tocada, né? E alguém para atender. Vai apertar um botão lá e a chamada ser transmitida para o rádio, né? Para ir ao ar. E agora a gente viu que não é assim, né? Existe toda essa equipe, pessoas formadas em rádio, em comunicação. Existem aquelas pessoas que que lidam só com a música, que preparam a música, editam a música, editam as reportagens. Você vê que no rádio, assim como na televisão, tem o âncora, né? Aquele que está trazendo a reportagem, e aquele que vai para a rua atrás da reportagem, né? No nosso tempo a gente também fazia isso. Eu ia atrás de algumas coisas, alguns debates que a gente tinha no programa. Nós entrevistávamos, usavam um gravadorzinho, mais ou menos do tamanho desse aqui. A fita era pequenininha, a gente fazia entrevista, né, perguntava e depois levava para a programação do rádio, né, e aí as pessoas ligavam para dar a sua opinião. E também isso também que acontece na realidade no rádio, né? A Jovem Pan é um programa, é uma rádio muito boa, que considerada uma das melhores, né, como a apresentadora falou, está ali no centro de São Paulo, né? Na Avenida Paulista,
E no início, esses senhores estavam fazendo esse programa, eles fazem um programa jornalístico de manhã, e eu gosto muito quando eu saio do trabalho, né? Aí quando é cedo que eu saio daqui, eu já ligo o rádio e começo a ouvir esse programa, né? De jornal. E uma curiosidade que foi falada, a gente tinha a ideia de que os jovens ligavam rádio para ouvir música, né? E como aquele rapaz também que é técnico em rádio, né? Ele falou que hoje os jovens ligam mais atrás de notícias. Até porque hoje, se você vai ouvir música, você tem seu celular, você seleciona as músicas que você quer, mas o rádio eles usam mais, eu acho que 70% parece, né? É para ver as notícias. Então eu sou focado assim, em notícias, eu gosto de notícias, mas de rádio. Entre o rádio e a TV, eu prefiro 10 vezes o rádio, porque na verdade a TV ela é manipuladora. Os programas de TV eles são manipuladores. Os programas jornalísticos de TV são manipuladores e muitas vezes você vê a coisa acontecendo e aí você fica meio que frustrado quando você vê um assalto, uma coisa mais grave. O rádio ele não passa esse coisa ruim, né, que na TV passa. As notícias são mais diretas, porém, quando vão falar, por exemplo, de um assalto que aconteceu em um banco, eles não mostram aquelas imagens sangrentas e tem toda aquela emoção por trás do rádio, né? Eu até já falei para vocês que eu não gosto de futebol, não perco meu tempo assistindo futebol, não que seja uma perda de tempo, cada um gosta, né, do que quer e tem pessoas que acham legal. Eu não gosto, então não fico em frente à televisão para assistir nem 10 minutos de jogo, a não ser que seja a Copa, né, a Copa do Mundo. Mas no rádio, eu gosto de ouvir, nas quartas-feiras, às vezes eu ligo lá o rádio aqui mesmo ou em casa e gosto de escutar as partidas de futebol. Pode ser o time que for que estiver jogando. Eu gosto de escutar. Eu acho emocionante pelo rádio. Veio meu irmão, nós tínhamos um rádio pequeno e a gente colocava nessas rádios que tinha programas de comédia à noite. Era AM, não era FM. Ela tinha uma qualidade meio que ruim. Até essas frequências altas e baixas, esse chiado que tem, eu acho legal no rádio. Então nós escutávamos tudo, e futebol, mas só porque era em rádio. Então, foi bom a gente ter visto que por trás de tudo isso, de um simples aparelho, tem toda uma equipe para fazer essa programação gostosa chegar até a gente, né? Eu gosto do rádio na questão também de que ele é verdadeiro, né? Os repórteres que estão ali, eles não precisam passar uma carinha de dó, de uma reportagem ou sério. Ele veste de um personagem para poder apresentar aquele programa. No rádio não, eles são secos, assim que eu falo, são desprovidos dessas coisas, é só voz e pronto, né? Bom, então, seguinte, conhecemos sobre como que funciona, né? E agora nós iremos pensar em uma coisa. Como seria o mundo sem o rádio? Já imaginou? Nós falamos que o início do rádio, né, foi um físico na intenção de que a mensagem atravessasse o oceano, e ele desenvolveu o rádio. Isso aí está lá naquelas aulas lá de trás. Através de ondas sonoras, que ele atravessasse o oceano. E aí veio o rádio, depois a TV. Então, sem o rádio, o mundo seria monótono, né? Uma das primeiras coisas quando eu entro num carro, que eu ligo o carro e começo a andar, a primeira coisa que eu faço é ligo o rádio. Eu deixo ele ligado, nem que eu não esteja prestando atenção em nada, eu deixo ele ligado. E muitas vezes a gente pega algumas notícias boas, tudo, mas geralmente eu coloco em notícia, né, noticiário. Quando uma vez ou outra eu coloco alguma música, alguma outra coisa assim. Mas a minha intenção é mais sobre o noticiário. E é um companheiro, estar ali no carro sozinho, é chato ficar só. Tem um radinho ali para ficar fazendo companhia em longas viagens, coisas do tipo, né? Então, o que seria da gente sem o rádio? Seria meio chato,
né, essas ondas sonoras que chegam até a gente. E falando já em ondas sonoras, uma curiosidade que eu acho que você não sabia é que agora, nesse momento que você está aí, e como também aqui, estão passando várias ondas sonoras através do nosso corpo, no ar. Se o nosso ouvido pudesse ouvir, nós ouviríamos várias pessoas falando agora ao mesmo tempo, várias ligações sendo feitas, atendidas, várias músicas sendo pedidas, músicas passando e aquela coisa toda. Só que o nosso ouvido, ele não é preparado para esse tipo de receber essas ondas sonoras. Por isso que foi criado o rádio, um aparelho que capta essas ondas sonoras e transforma em som para a gente, né? Bom, agora, nesse momento, está passando ondas sonoras que apenas coisas que alguém esteja falando no rádio, ou lendo, ou ligando, né? E aí, quando você liga o rádio, ele capta essas ondas sonoras. Ó. Aqui por mim está passando essas agora, essa música. Aí também passando várias músicas. Esse aparelhinho simples, pequeno, foi desenvolvido, né, para captar essas ondas sonoras e fazer com que elas cheguem aos nossos ouvidos. Se nós tivéssemos todo o mecanismo que tem dentro desse rádio no nosso ouvido, nós não precisaríamos do rádio. Porém, imagine a confusão que teria, né? Porque tem estações, a 96, a 105, a 99, são estações de rádio que captam uma determinada programação, para ser mais claro, e joga para você, né? É como se, imagine que alguém chegasse e jogasse um monte de várias bolinhas de todas as cores. E alguém fala assim, ó, pega isso, você pegaria aquelas verdes, né? Uma amarela, você pegaria aquela amarela. Então, essas estações de rádio, 96, 105, elas são uma estação de rádio e traz para você, né? Isso aqui dentro, né? Vou até desligar aqui. Ele traz e joga aqui dentro para você. A estação de rádio, ela transmite e ela chega, e esse rádio ele tem esse poder de pegar cada estação separada e filtrar e passar para você. Bom, eu acho que era isso que eu tinha para falar sobre o rádio. Eu acho que era mais a questão dos bastidores, tudo que tem por trás de uma programação, né? E aí, na próxima aula, a gente vai fazer uma atividade, tá bom? E vou também colocar no grupo essas imagens desses rádios, e aí eu vou passar atividades para vocês, tá bom? Então, por enquanto, é isto. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, para a gente conversar e eu explicar direitinho como que deve ser feito. Faremos para a gente concluir essa parte de rádio, tá bom? Então, muito obrigado. Vamos aqui terminar a nossa aula com a nossa programação musical do nosso tempo, né? Tá bom? Então, um abraço, fiquem com Deus e tchau.